Olá, sou Rafael Escucuglia da Live University e esse vídeo de hoje vai para você, cientista de dados, você que trabalha com Analytics, mas principalmente para você que consome, que usa modelos matemáticos no seu trabalho no dia a dia. Porque hoje eu vou falar de um dos principais problemas, na minha opinião, que afetam o dia a dia da ciência de dados, que é o Big Data Snooper. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então vem comigo, roda a vinheta, vamos lá! Nós, seres humanos, temos a tendência de encontrar padrões, encontrar significados em coisas aleatórias, em fenômenos da natureza que são totalmente sem sentido ou aleatórios. A pareidolia, por exemplo, é quando a gente enxerga padrões em nuvens, sabe? Quando você olha uma nuvem e vê um cachorro, vê a face de alguém. Na verdade, isso não acontece apenas em nuvens, acontecem, por exemplo, em fantasmas em ovos fritos, nessa bolsa super animada ou esse cachorrinho fofo. O Data Snooping nada mais é do que o mesmo fenômeno acontecendo, só que na ciência de dados, é a pareidolia do cientista de dados. É quando a gente olha uma série de dados, um conjunto de dados, coloca um robô para analisar todo um Big Data e eu encontro padrões ali que na verdade não são padrões reais, são falsos, são meras coincidências. Quando isso ocorre, dizemos que estamos caindo na armadilha do Data Snooping. A tradução de Data Snooping é bisbilhotar, é quando eu vou procurar, esmiuçar o banco de dados à procura de alguma coisa. Na verdade, esse fenômeno também é conhecido com outros nomes, como por exemplo overfitting, a gente vai ver porquê aqui nesse vídeo, mas também como confusão entre sinal e ruído. Aliás, tem um livro muito interessante do Nate Silver, chamado O Sinal e o Ruído, que eu recomendo, tá aqui o link para você acessar aqui embaixo, vale a pena, é um livro bem bacana de ler. Mas por que esse tipo de erro acontece com frequência em análise de dados? Existe uma forma de analisar um conjunto de dados, seja ele qual for, que eu chamo aqui de exploração livre de dados. É basicamente buscar numa base esses padrões ocultos que estão ali acontecendo sem nenhuma hipótese anterior a respeito dele. Eu parto do nada, numa folha em branco, e tento enxergar correlações e coincidências que acontecem ali dentro do banco de dados. Essa falta da hipótese inicial eu já conversei bastante, esse vídeo aqui em cima sobre método científico ilustra bem, vale a pena dar uma checada nele, mas as soluções que a gente tem hoje de tecnologia muito fácil para explorar essas correlações, de mineração de dados, de data mining, faz com que a gente ache as correlações em qualquer banco de dados que existam. E nem sempre a correlação é verdadeira, pode ser uma mera coincidência. A dificuldade está em separar o que é mera coincidência do que um sinal de fato, do que é um simples ruído de um sinal, efetivamente, de um fenômeno que está acontecendo ali por trás e que está oculto naquela base de dados. Como é que funciona? Vou exemplificar aqui com você num exemplo de backtest de ações do mercado financeiro. Então imagina o seguinte, eu pego uma base histórica de não sei quantos anos de período de ações, e invento uma regra na minha cabeça. Meu objetivo é maximizar o ganho, beleza? Invento uma regra, por exemplo, toda vez que uma ação subir mais do que 1,38% em 2 dias, eu vendo. Toda vez que a ação reduzir menos do que 7,12% em 12, eu compro. Crio uma regra na minha cabeça e boto para rodar essa regra no backtest, nessa banco de dados histórico do passado que aconteceu. E simulo, bom, se eu tivesse aplicado esse modelo mental, qual o resultado que eu teria? Vejo o resultado final, eu teria ganho mais do que o histórico do índice, teria ganhando. Tá bom ou não tá esse resultado? Se não tiver bom, eu mudo a regra. Bom, ao invés de 1,38, vamos testar se subir mais do que 2,57, em 3 dias eu compro a ação? E aí eu fico brincando com regras, fico simulando diversas regras, até achar aquela regra que maximiza o ganho. Legal? Qual o problema disso? Eu estou olhando para o passado. A hora que eu acho essa regra, tem uma ilusão de que achei o mapa da mina, concorda? Pô, se eu aplicar esse conjunto de 4, 5 regras aqui, eu sempre vou ganhar, vai maximizar meu ganho, bota para rodar no cenário real. A hora que eu boto para rodar no futuro, não funciona. Mas por que não funciona? Data Snooping. Essas regras que deram certo pode ser mera coincidência. Pode ser
Pode ser que o acaso do passado nos levou a encontrar uma regra que funcione, que funcionaria para o passado, mas que não vai funcionar para o futuro, porque não tem uma hipótese subjacente que levou aquelas regras. São meras suposições aleatórias que funcionaram bem no passado, mas não quer dizer que não vai funcionar, que vai funcionar corretamente no futuro. Então, exemplo bacana, manual ali, bem simplesinho, de Daily Snooping. A aleatoriedade gera padrões. Tenha sempre isso em mente. Aleatoriedade gera padrões. Necessariamente, os padrões vão ser identificados. Não está convencido ainda? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Agora eu vou te convencer. Eu vou pôr aqui na tela 30 algarismos. Legal? Vai ficar 10 segundinhos na tela para você tentar identificar alguma regra, algo que está acontecendo, algum padrão que ocorre nesses 30 algarismos. Tá legal? Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo e fica analisando a tela ali. Eu quero que você tente identificar algum padrão a partir desse conjunto de 30 algarismos. Vamos lá? 10 segundos. Legal, e aí? Encontrou algum padrão? Bom, vamos explicar o que está acontecendo. Esses 30 algarismos são os primeiros 30 algarismos do número π. Sabe o número π? 3,14, é um número irracional, como todos sabem, é um número completamente aleatório, não existe lógica adjacente à sequência dos algarismos. E os 30 primeiros, se você analisa assim friamente, é fácil extrair algumas regras, alguns fenômenos que podem estar acontecendo. Por exemplo, ausência de algarismos zeros. Reparou nisso? Não tem nenhum zero nos primeiros 30 dígitos do π. E é assim mesmo. Quer dizer que o π tem menos zeros do que outros algarismos? Não. Se você pegar o π até milhões de casas, você vai ver que a distribuição dos algarismos é muito próxima, muito perto cada uma delas. Os algarismos aparecem com as mesmas frequências no limite. E mesmo assim, quando eu pego um extrato dos primeiros 30, ou de qualquer 30, 50, qualquer substrato que eu pegar do π e analisar e submeter ao nosso cérebro nessa nossa brincadeira, ou a uma ferramenta, um algoritmo para abstração de padrões, nós vamos achar padrões. E o problema? Vou identificar aquele padrão como sendo um padrão, vou tomar decisões a partir daquele padrão, vou tratar aquele padrão como verdade e as decisões estão erradas, porque era apenas ruído, era apenas aleatoriedade pura. Legal, né? Não faça isso. Fazer isso é cair no Daily Snooping. Tá bom, Rafael, entendi a questão da aleatoriedade, mas o que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com a minha profissão? Vamos pegar um exemplo corporativo para ilustrar. Esse gráfico aqui apresenta o histórico de bons pagadores e maus pagadores de uma empresa. Em vermelho, os inadimplentes de uma base histórica, e em azul, os adimplentes. Legal? Meu objetivo é separar os dois. E com muita matemática, com bons algoritmos, bons modelos, eu consigo traçar essa linha verde ali, que separa quem é bom, ou as causas que levam alguém a ter maior propensão ao pagamento no dia correto, dos maus pagadores, das causas que levam alguém a ser um potencial inadimplente. Legal? Qual que é o problema desse tipo de modelagem, ou potencial problema? É a gente cair no overfitting, ou superajuste. Eu manipulo tantos dados e o algoritmo trabalha tão bem com esse dado passado, mas não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia que ele vai funcionar no futuro. Porque o fato de funcionar no passado e no futuro tem a ver com as hipóteses subjacentes ao modelo, tem a ver com aquilo que o data mining não faz, que é buscar casualidades dentro de um banco de dados. Pode ser que sim, pode ser que o modelo faça todo sentido, ou pode ser que eu esteja caindo em overfitting, pode ser que eu esteja sendo vítima de Daily Snooping. Não dá para saber se a análise foi feita corretamente ou se a análise foi feita trivialmente, com bons modelos, com muita matemática, tecnicamente muito bom, mas que não tem nenhuma relevância para o futuro. Esse é o ponto-chave que eu estou querendo trazer aqui para reflexão no dia de hoje. O problema é que eu tenho visto muito risco de Daily Snooping acontecer. A gente tem contato com muito aluno, com muita gente da comunidade de cientistas de dados que estão trabalhando em projetos super legais, mas que é evidente que se não tem o cuidado técnico para não cair nessa armadilha, a tentação é muito grande e a gente pode acabar interpretando como sinal o que é apenas ruído.
principalmente em áreas como comportamento do cliente, modelagem para tentar entender o comportamento do cliente, em áreas como e-commerce, por exemplo, em que eu tenho muito dado da jornada de compra e tento correlacionar quais as relações entre a jornada e o comportamento final, isso tem grande risco de estar acontecendo. Eu gosto de uma frase que fala que tentar prever comportamento é como tentar prever o impossível, porque o comportamento é tão imprevisível quanto a fisiologia de cada um de nós, seres humanos. Eu sei que é uma frase no limite, mas essa é a dificuldade que encontramos no dia a dia. Quer um exemplo? Suponha que a área de Analytics descobriu que um cliente tem uma propensão de 1,8 vezes a mais de comprar o seu produto caso ele tenha visto a sua marca mais de 4 vezes na rede social. Isso é uma descoberta muito importante, muito interessante, porque basta eu aumentar a frequência de contato com a minha marca em redes sociais, ou seja, aumentar o investimento, as estratégias de mídia social ali, de mídia patrocinada, por exemplo, eu vou ter um impacto direto nas vendas na ordem de 1,8%. Faço uma conta rápido, vejo se a estratégia dá um ROI interessante e coloco o investimento ali com base nesta descoberta de 1,8 vezes a mais propensão de compras. Faz todo sentido. Pode ser de verdade que é uma realidade presente na jornada do seu cliente. A dúvida que tem que ficar e a interrogação que o gestor de marketing, que o tomador de decisão tem que ter é: será que essa informação é válida? Será que essa informação não está caindo na cilada do Daily Snooping? É por isso que esse vídeo é importante para quem usa algoritmos, porque essa reflexão tem que estar presente nas indagações ou nos riscos envolvidos na decisão que o tomador de decisão toma. Parece uma pergunta técnica demais para o gestor fazer, né? Tem overfitting aí? Parece que é tecnicismo, mas não é. Porque no fundo eu estou colocando toda uma estratégia de alocação de recursos em uma conclusão que pode estar equivocada por algum motivo que é técnico. Por isso é uma indagação super relevante, na minha opinião. Lógico que há maneiras de minimizar o risco de você cair em data snooping. Por exemplo, fazer o split de base. O que é o split de base? Se eu pego esse modelo de modelagem de risco de crédito que eu vi no passado, ao invés de fazer a análise com 100% dos dados históricos que eu tenho, eu pego 50%, analiso com 50%, desenvolvo o modelo com 50% dos dados e aplico como forma de validar este modelo nos outros 50%. Fica uma base de controle e uma base de modelagem. Isso é boas práticas para a execução de Data Analytics. Mas isso ainda não zera o risco, né? Porque ainda existe o risco do futuro ser diferente do passado, dos fenômenos ou da dinâmica que interfere o comportamento de pagamento do futuro ser diferente do passado. Tem suposições subjetivas que devem ser consideradas nessa análise. A gente não pode ser cego e confiar 100% no algoritmo, mas ainda assim, o analista de dados, o cientista de dados, tem ferramental e tem estratégias e boas práticas de execução de análise para minimizar esse tipo de problema. Quero terminar com uma frase que eu gosto muito, uma frase bastante cética do Nate Silver, aquele autor do livro Sinal e Ruído que eu indiquei aqui no começo do vídeo. A frase é a seguinte: o Big Data vai gerar progresso um dia. Quando isso acontecer e se nesse ínterim retrocederemos, dependerá de nós. É isso aí. Curtiu o vídeo? Então compartilha. Gostou do nosso canal? Clica lá, segue a gente, que a gente está produzindo muito conteúdo bacana. Espero que você esteja acompanhando, esteja gostando e nos vemos no próximo. Valeu, tchau!